Sempre das 5 às 6 estamos aqui, minha gente, com resenha. A gente vai falar das quartas de final amanhã da Copa do Mundo de Clubes. Para quem não tá sabendo ainda e óbvio que para quem já deu uma olhada e viu aí no noticiário esportivo, uma tragédia, né? Realmente uma tragédia o que aconteceu com uma dupla de jogadores portugueses, uma dupla de irmãos, o André Silva e o Diogo Jota. Então, contextualizando aqui a você, o Diogo Jota, jogador do Liverpool, começou lá no Passos Ferreira, né, do futebol português, estava indo muito bem no Liverpool, tem 5 taças, se eu não me engano, 2 Copas, uma Liga Inglesa, mas é porque eles têm FA Cup lá, tem Carabao Cup, mas acho que ele tem 2 de cada e mais um título da Premier League. Recém-conquistado, né? Recém-conquistado. E o da Nations também, né? Da Nations, por Portugal, Agora. bem lembrado. Jogador de seleção. Reserva, é verdade, era reserva do Pedro Neto. Que inclusive a gente vai falar do Pedro Neto, que muito amigo dele tá fora do jogo de amanhã contra o Palmeiras. E eles acabaram falecendo num acidente de trânsito voltando das suas férias, né? Porque quase todos os jogadores estão terminando o período de férias, não é diferente na Europa, exceto os que estão jogando a Copa do Mundo de Clubes. E aí eu acho que, gente, cada um fala o que quiser aí, pensa o que quiser, né? Eles estavam no carro esportivo, acho que isso não tem nada a ver. A princípio estourou um pneu, a gente aguarda as investigações. E eles bateram, o carro pegou fogo e instantaneamente eles morreram. Eu acho que, pô, o que a gente, geralmente, quando, pelo menos pra mim, né? Quando a gente vê uma notícia dessa, independente se o cara é jogador ou não, né? Uma dupla, pô, como é assim, é um piscar de olhos, né? Pessoa com 28, outro com 26 anos. Então, como a gente tem que aproveitar o máximo possível a vida e conseguir, acho que não é viver com medo, sabe? Ficar olhando, nossa, a qualquer momento, mas sempre ter a consciência de que quando essa coisa que não segue o ciclo da vida normal, assim, porque em tese hoje, com a expectativa de vida, pô, você tá falando ali a partir de 70, 75 anos, até 90 anos, as pessoas estão vivendo cada vez mais. Então, quando foge do ciclo natural da nossa sociedade hoje, acho que espanta. E aí, não sei, pelo menos para mim, o que eu trago de lição é para a gente conseguir aproveitar cada vez mais a vida, olhar para o lado e entender que as coisas são cíclicas e saber que as coisas passam muito rapidamente, né? Tudo tem um motivo. Acho que a gente tem que acreditar nisso. Nada acontece por acaso. Mas não deixa de ser um momento muito delicado. Não só para a seleção portuguesa, como também para os jogadores do Liverpool, amigos, familiares. E ele estava vindo de carro, vocês sabem por quê, né? Só porque Sim. ele não podia, por uma recomendação médica, pegar o avião. Ele ia ter que fazer um trampo gigante. Então, pegar balsa, passar horas e horas viajando. Eu imagino que o irmão falou, pô, eu vou com você, né? Vou com você Ele fez uma cirurgia no pulmão e aí, por uma recomendação médica, ele não poderia viajar de avião. E aí, qual foi a ideia dele e do irmão? Vamos de carro até Santander, que é uma outra cidade, e de lá pegar um barco para ir até a Inglaterra, né? Porque como ele joga no Liverpool, o Liverpool é uma região portuária. Então, ele poderia fazer esse trâmite para poder chegar no seu clube e se reapresentar. É uma fatalidade, a gente ainda tá acompanhando as investigações para entender melhor o que aconteceu. Especula-se a polícia está numa linha de investigação de excesso de velocidade também, mas independentemente do que tenha sido, é um cara que a gente via que estava vivenciando o seu auge, tanto esportivamente quanto na vida pessoal, né? Além dos títulos que ele acabou de conquistar, Casado, tanto né? com o Liverpool quanto com a seleção de Portugal, ele tinha acabado de casar, ele tem 3 filhos. O mais novinho é praticamente um bebê, é uma criancinha pequenininha, então fica esse trauma pros torcedores, mas também principalmente pra família, né? Porque é uma pessoa que não vai voltar mais e pra uma mãe que perde 2 filhos de uma vez. Então, acho que ainda tem esse outro ponto pra gente tocar uma situação muito sensível e vai-se um jogador, 2 jogadores que tinham muito potencial. E o Diogo Jota não era mais uma promessa. Apesar dele ser reserva no Liverpool, porque ele era reserva do Luiz Dias, e aí a gente tem a questão técnica ali envolvida, ele era um cara que fazia muita diferença, né? A torcida tinha música pra ele, então é um cara que vai fazer muita falta e que a gente esperava muito mais, né? Ver muito mais, mas infelizmente acabou acontecendo isso. A gente está passando aqui atrás, para quem está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, vários posts, então, do Clube do Porto, que foi da onde ele realmente despontou, depois, antes de chegar no Liverpool, de Cristiano Ronaldo, da seleção portuguesa, do Liverpool, e isso vai esbarrando em toda a comunidade, porque realmente é um choque, é uma fatalidade. Daqui a mais ou menos, acho que 4 dias, 3 dias, os caras estariam treinando juntos. Sim. E não só o Diogo, como também o irmão dele,
o André Silva, que jogava na segunda divisão do futebol português, mas reiniciaria os seus treinos. E é claro que o mundo fica em choque e há uma repercussão. Repercussão essa que até o Cristiano Ronaldo postou nas suas redes, é o cara que é mais seguido, inclusive, no Instagram, e repercussão essa que esbarra até na Copa do Mundo de clubes. Porque ele tem amanhã muitos... tem jogo. Não, e ele tem muitos amigos de seleção portuguesa que estão na disputa, né? Imagine você perder... Um já tá fora. O Nuno, por exemplo. O Pedro Neto, que já não joga colega. amanhã. Já não joga amanhã. Pedro Neto não vai jogar amanhã. Ele não treinou hoje, né? Acho difícil que fique à disposição para jogar amanhã. Porque é muito próximo, é companheiro da seleção portuguesa. O Pedro Neto, que é titular do Chelsea, é titular de Portugal também. É o melhor jogador do Chelsea, de ofensivo. Isso é verdade. Tem como é que é o nome do... Os meninos do PSG também, né? Delap. Tem o Nuno, tem o Vitinha. João Neves. O João Neves, o Vitinha. Como fica? Porque a gente... Pense você na sua realidade, perder um colega de trabalho seu, muito próximo, que você tá todo dia junto. É difícil o dia seguinte. A gente ver a notícia pela manhã, que pra gente era bem cedinho, né? Na Europa alguns países já eram 5 horas à frente, né? Então já era um pouquinho mais tarde. Mas a gente vê a notícia, já foi um baque enorme de... Cara, parece que é mentira uma situação dessa. Imagina pra quem é amigo, né? E não só pelo jogador, mas por outras situações também. A gente pode trazer a própria torcida do Liverpool, né? Que passou por uma perca recente, que foram de alguns torcedores que morreram depois da comemoração do título da Premier League. Então, são situações que acontecem muito próximas ali. Então, jogadores, torcedores, amigos dele acabam também sentindo bastante isso. E Liverpool, que é uma cidade não tão grande, mas que as pessoas são muito apegadas ao clube, aos jogadores. Então, sente-se muito. Tanto que vários torcedores hoje foram lá em Anfield prestar homenagens pra ele, e o Liverpool também colocou a sua bandeira meio mastro em respeito e homenagem ao jogador. Aposentou, né? Inclusive. A camisa 20? Eu ia falar isso. Muito legal, isso. Né? Isso aí eu imaginei, eles têm essa prática, né? Mais na NBA, no basquete masculino, eles têm muito isso. No americano, de você... Tem até em universidade, cara. Dependendo do que os caras fazem na universidade, eles aposentam a camiseta. E aí aposentaram também a camiseta do Diogo Jota com a 20, uma homenagem, porque ele nunca vai ser realmente esquecido. É uma pena, realmente nos choca. Eu acho que cada um tira uma mensagem. Eu até vi aqui algumas no YouTube, né? O Alessandro fala aqui, a vida é passageira. A Cida Luz coloca aqui conosco... estamos aqui só de passagem, aí cada um com a sua crença, cada um com a sua religião, ou não, cada um com a sua crença que não esbarra na religião, mas esbarra no seu modo de viver, mas é importante quando a gente começa a ter essa noção e essa ciência para dar valor realmente às coisas que importam. E eu acho que é o que o Pedro Neto, nesse momento, fez, né? Assim, o cara é super próximo, você começa a relativizar as coisas, né? Será que é tão importante para mim esse jogo? Ou porque o cara sente também, gente. Não é só solidarizar com a família. O cara às vezes tá num momento extremamente delicado, não tá com a cabeça no jogo. Então o Pedro Neto já nem nos Estados Unidos, imagino que não deva estar mais, já deve estar a caminho da Espanha ou da Inglaterra, porque a gente aguarda para ver como é que vai ser os trâmites aqui na sequência. E o Agrelo até recentemente, preparou né? um materialzinho que a gente vai exibir no fim do programa, tá? Uma singela e pequena homenagem aí aos dois, até porque a gente não teve muito tempo hábil para produzir nada de especial. Diferentemente do ciclo natural de vida, a gente começa a produzir coisas especiais para aqueles que têm história, a gente fala, opa, né? O cara já tá com uma idade, não era o caso, né? Enfim. Fala aí, Gabi. Não, eu só ia falar que, em relação ao Pedro Neto, eles acabaram de passar por um momento muito feliz juntos, né? Então, assim, você acabou de conquistar um título pela sua seleção, que é algo que todo jogador quer conquistar. Seja uma Copa do Mundo, seja uma Euro, seja uma Copa América, uma Nations. Então, assim, você passa por um momento tão feliz ao lado de um amigo e pouco tempo depois você recebe essa notícia, né? Então, o baque, assim, a situação pro Pedro Neto, ela é muito delicada, né? Eles pareciam ser amigos realmente muito próximos. Eles, inclusive, já jogaram juntos em clube. Salvo engano, o Wolverhampton. Então, assim, é uma relação de longa data que eles têm. E jogadores de futebol, no geral, é uma classe muito unida nesse sentido, de compartilhadores uns com os outros. Por incrível que pareça, realmente há uma convivência muito grande e uma conformidade muito grande. Vamos lembrar aqui do exemplo do São Paulo, que viu o jogador do Atlético do Nacional do Uruguai morrer no gramado do Morumbi, o Juan Esquerdo. Bem lembrado. E pouco depois, o primeiro jogo que o São Paulo entra em campo é um duelo contra o Atlético, na Copa do Brasil, que o Atlético vence o São Paulo por 1-0, com o São Paulo visivelmente abatido pelo que eles haviam presenciado pouco antes. Então, eu acho que amanhã vai ser um dia de muitas homenagens,
na Copa do Mundo de Clubes, principalmente porque E tem teremos que um ser. clube inglês em campo. Tem que ser, e eu não sei até que ponto essa morte do Diogo Jota não condiciona resultados esportivos também na competição, porque, como eu falei, os jogadores do Chelsea, por mais que não fosse o clube onde jogava o Diogo Jota, eles tinham amigos em comum, no mínimo, né? PSG Sem também, dúvida. né? Há uma relação de 3 proximidade. portugueses titulares no PSG. Não Então. tem como imaginar que isso não pode interferir na partida contra um Sim. Bayern, um jogo tão difícil. Isso negativamente às vezes e positivamente às vezes, né? É claro que tem gente que... Sim, tem gente que consegue reverter esse sentimento mais difícil. Mas é bem lembrado, Fabiana, isso aí interfere, né? E quando a gente fala de famílias, igual essa comunidade mais unida, gente, as famílias, quando tem um jogador de futebol, muitas vezes, né, namorada, esposa, esposo, companheira, companheiro, filho, filha, eles vivem a vida do jogador, porque então abdica-se de muitas coisas. E aí, muitas vezes, quando você vê, dependendo, né, da origem, da nacionalidade, você tem uma família desamparada. Não estou dizendo aqui que é o caso, né? Mas quando há uma perda assim, igual foi na Chapecoense, que foi uma tragédia, né, em classe, assim. Mas você Sem vê precedentes também. famílias desamparadas, porque às vezes não tem tantos laços no país, abandonou, tem a proximidade geográfica de Portugal, ali Espanha tem, Portugal e no caso aí da família do André e do Diogo Jota, com a Inglaterra tem, mas é importante você ter uma rede de apoio nesse momento.